Os alimentos transgênicos correspondem aos alimentos geneticamente modificados. Esses alimentos são produzidos em laboratórios por meio de técnicas artificiais da engenharia genética, que combinam características de um ou mais organismos de uma forma que provavelmente não aconteceria na natureza. Assim, são alimentos derivados normalmente de sementes e plantas cujos materiais genéticos tenham sido modificados com o intuito de obter benefícios, como por exemplo, resistência a herbicidas, produção de toxinas contra pragas das culturas agrícolas, aumento da qualidade nutricional ou até mesmo a produção de substâncias medicinais. Desde o início dos anos 2000, as culturas de alimentos transgênicos foram se consolidando com tendência global. Atualmente, 81% dos grãos de soja e 35% do milho crescido são transgênicos. Os americanos cultivam plantas geneticamente modificadas desde 1994, e estima-se que, nos próximos 5 anos, suas exportações sejam compostas de 100% de transgênicos ou de produtos combinados a eles. No Japão, a comercialização dos alimentos geneticamente modificados é rejeitada. Já na Europa, segundo pesquisas realizadas por órgãos de saúde em 1997, 80% dos consumidores europeus se mostravam com medo em relação aos alimentos transgênicos e exigiam que eles fossem rotulados, de forma a dar ao comprador o direito de escolha entre um OGM e um produto normal. Geralmente, as pessoas não têm conhecimento sobre a origem dos produtos que elas consomem. Sendo assim, muitas vezes não sabem se é transgênico ou não. Em 2003, foi decretada uma lei na qual diz que todas as empresas devem rotular os produtos transgênicos. Aqui podemos usar o salgadinho como exemplo, no qual contém milho e soja transgênicos. A embalagem vai conter um triângulo amarelo com uma letra T no meio preta. E você, professor? Está atento nos alimentos que compra? Está atento nas embalagens? A exigência da rotulagem é importantíssima ao bem-estar da sociedade e para o meio ambiente, uma vez que serve como forma de controle para a segurança alimentar de produtos derivados de transgênicos inseridos no mercado. A agricultura brasileira está atrás apenas dos Estados Unidos, no ranking mundial de adoção de biotecnologia agrícola. No Brasil, a utilização de sementes transgênicas chegará a 93,4% nas plantações de soja, algodão e milho, e o país possuirá 49,1 milhões de hectares destinados a sementes geneticamente modificadas para essas culturas na safra atual. O BBC Brasil preparou uma lista com 10 produtos e derivados que buscam revelar como os transgênicos entram, estão tentando ou mesmo falharam na tentativa de entrar na cadeia alimentar. Milho. O milho verão deverá estar presente em 5,3 milhões de hectares, ou seja, em 82,3% da área total. Já o milho inverno, o cultivo deverá chegar a 10,4 milhões de hectares, ou 91,8% da área total. De cozinha. Os óleos extraídos de soja, milho e algodão, e cujas sementes são uma mina de ouro para cerca de 10 multinacionais que controlam o mercado mundial, chegam às prateleiras com a reputação manchada, mais pela sua origem do que pela sua presença de DNA ou proteínas transgênicas. No processo de refino desses óleos, os componentes transgênicos são praticamente eliminados. Mesmo assim, suas embalagens são rotuladas no Brasil e nos países da União Europeia. O subproduto mais comum para o consumo humano é o óleo, mas ainda o leite de soja, tofu, bebidas de frutas de soja e a pasta miso, todos com proteínas transgênicas. No Brasil, a soja transgênica ocupa quase um terço de toda a área dedicada à agricultura. A CTN Bio liberou 5 variantes da planta, todas tolerantes a herbicidas. Uma delas também é resistente a insetos. Papaya. Os Estados Unidos são o maior importador de papaya do mundo. A maior parte vem do México e não é transgênica. Cerca de 85% do papaya do Havaí, que também é exportado para o Canadá, Japão e outros países, vem de uma variedade geneticamente modificada para combater um vírus devastador para a planta. Não é vendido no Brasil nem na Europa. O queijo não se trata de um alimento derivado de um OGM, mas de um alimento em que o OGM contribuiu em uma fase de seu processamento. A quimiosina, uma enzima importante na coagulação de laticínios, era tradicionalmente extraída do estômago de cabritos, um procedimento custoso e cruel. Biotecnólogos modificaram micro-organismos como bactérias, fungos ou fermentos com genes do estômago de animais para que eles produzissem quimiosina. Pão, bolos e biscoito. Trigo e centeio, os principais cereais usados para fazer pão, continuam sendo plantados de forma convencional e não há variedade geneticamente modificados em vista. Mas vários ingredientes usados em pão e bolos vêm da soja, como farinhas, geralmente nesse caso em proporção pequena, óleo
e agentes emulsificantes como lecitina. Outros componentes podem derivar de milhos transgênicos, como glucose e amido. Além disso, há entre os aditivos mais comuns alguns que podem originar de micro-organismos modificados, como ácido ascórbico, enzimas e glutamato. Dependendo da proporção desses elementos transgênicos no produto final, ele terá que ser rotulado. Abobrinha. 6 variedades de abobrinha resistentes a 3 tipos de vírus são plantadas e comercializadas nos Estados Unidos e Canadá. Ela não é vendida no Brasil ou na Europa. Arroz. Vários tipos de arroz estão sendo testados, principalmente na China, que busca um cultivo resistente a insetos. Falou-se muito no Golden Rice, uma variedade enriquecida com beta-caroteno, desenvolvida por cientistas suíços e alemães. O arroz dourado, com potencial de reduzir problemas da saúde ligados à deficiência da vitamina A, está sendo testado em países do Sudeste Asiático e na China. Em 2011, a aprovação na CTN-Bio para o cultivo comercial de uma variedade de feijão resistente ao vírus do mosaico dourado, tido como o maior inimigo dessa cultura no país e na América do Sul. É o primeiro produto geneticamente modificado desenvolvido por uma instituição pública brasileira. Salmão. Após a aprovação prévia da FDA, o público e instituições americanas têm um prazo de 60 dias para se manifestar sobre o salmão geneticamente modificado para crescer mais rápido. A agência analisará os comentários para decidir se submete o produto a uma nova rodada de análise ou se aprova de vez. Vantagens: o alimento pode ser enriquecido com um componente nutricional essencial. Um feijão geneticamente modificado por inserção de gene da castanha do Pará passa a produzir metionina, um aminoácido essencial para a vida. Um arroz geneticamente modificado produz vitamina A. O alimento pode ter a função de prevenir, reduzir ou evitar riscos de doenças através de plantas geneticamente modificadas para produzir vacinas ou iogurtes fermentados com micro-organismos geneticamente modificados que estimulem o sistema imunológico. Aumento da produtividade agrícola através do desenvolvimento de lavouras mais produtivas e menos onerosas, cuja produção agrida menos no meio ambiente. Desvantagens: o lugar em que o gene é inserido não pode ser controlado completamente, o que pode causar resultados inesperados de uma vez que os genes de outras partes do organismo podem ser afetados. Os genes são transferidos entre espécies que não se relacionam, como os genes de animais em vegetais, de bactérias em plantas e até de humanos em animais. A engenharia genética não respeita as fronteiras da natureza. A uniformidade genética leva a uma maior vulnerabilidade do cultivo, porque a invasão de pestes, doenças e ervas daninhas sempre é maior em áreas que plantam o mesmo tipo de cultivo. Quanto maior for a variedade genética no sistema da agricultura, mais esse sistema será adaptado para enfrentar pestes, doenças e mudanças climáticas que tendem a afetar apenas algumas variedades. Organismos antes cultivados para serem usados na alimentação estão sendo modificados para produzirem produtos farmacêuticos e químicos. Essas plantas modificadas poderiam fazer uma polinização cruzada com espécies semelhantes e, deste modo, contaminar plantas utilizadas exclusivamente na alimentação. Dentre as enfermidades poderiam estar desde alergias no consumo de um alimento modificado com alguma substância retirada de outro alimento no qual se é alérgico, até modificações celulares mais sérias, como o câncer. Atualmente, todos os alimentos modificados são testados antes em animais, justamente para que se prevejam e evitem essas alterações.